Quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. No Salmos capítulo 25. Salmo 25. Sabe, irmãos, o Espírito Santo tem me ensinado que a única coisa que nós precisamos é nos render à sua presença. Às vezes nós buscamos muitas estruturas que apenas um coração rendido é capaz de produzir. No Salmo 25, verso 4 e 5 diz assim: mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. E em ti eu ponho a minha esperança todo dia. O tema da palavra o Espírito Santo colocou no meu coração: o caminho de Deus, andando em seus passos. E hoje eu quero meditar com você sobre um tema fundamental para a nossa fé e para a nossa jornada aqui na terra, que é o caminho de Deus. O Salmo 25, verso 4 e 5, nos convida a fazermos uma reflexão profunda. Faz-nos conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Pois por ti eu espero todo dia. O salmista, em sua humildade e dependência de Deus, ele clama que o Senhor os ensine, que o Senhor ensine, que guie os seus caminhos. Sabe, e eu quero começar fazendo essa pergunta, que a gente possa refletir durante a mensagem. Você já pediu para que o Senhor mostrasse o caminho dele a você? Você já pediu ao Senhor: Espírito Santo, me mostra qual é a sua vontade para mim. Espírito Santo, me mostra qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu não acredito, irmãos, que nós nascemos, e isso eu fico muito inconformado com isso, uma coisa muito particular minha. Mas eu não acredito que o Senhor nos criou para a gente apenas frequentar a igreja. Sentar no domingo, sentar na quarta-feira no banco da igreja e simplesmente... Não, acho que... Eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Senhor nos criou para mais. E talvez por conta disso, a nossa frustração com algumas coisas, por conta disso, a nossa dependência em algumas coisas, que nós não consigamos avançar em Deus por conta disso. Porque é importante que a gente entenda: Deus, para que foi que o Senhor me criou? Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu acho que pior do que você não fazer nada para o Senhor é você achar que está fazendo uma coisa para o Senhor quando na verdade não está. Por quê? Porque nem tudo que aponta para Deus é de Deus. E maturidade é eu entender isso. Cara, isso aqui é de Deus, mas não é para mim. Eu não vou, tomar a frente de uma coisa que não é para mim. É de Deus, pode até ser, mas não é para mim. Eu acho que nós precisamos encontrar em Deus, e o Espírito Santo ele revela e ele mostra. Espírito Santo, mostre qual é o propósito. Para que foi que o Senhor me criou? E eu quero começar com isso, o perigo dos caminhos que parecem certos. Lá em Provérbios 14, 12, diz assim: há caminhos que parecem reto a um homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Há caminhos que nós achamos, ou que vamos trilhar, ou que queremos trilhar, que a gente acha que é o certo. Não é porque aponta para Deus, tem semelhança de algumas coisas para Deus que é de Deus. E nós aprendemos isso na Bíblia. Nós aprendemos a caminhar isso na Bíblia. Quantas vezes em nossa própria sabedoria, em entendimento limitado, traçamos planos e seguimos direções que aos nossos olhos parecem corretos, até mesmo abençoados. No entanto, podemos estar em um caminho que, embora pareça bom, não é o caminho que Deus tem para nós. E o que é pior,
né, pode nos afastar da verdadeira vida e do verdadeiro propósito. Meu Deus, imagine você, né, e em nome de Jesus não tem isso aqui. Mas imagine Deus perguntar: Filipe, por que você não foi Filipe? Então nós precisamos saber qual é o caminho que nós estamos caminhando. Qual é o sentido que nós estamos andando? O que é que a nossa vida está se envolvendo? Em que nós temos nos envolvidos também? Isso é muito importante. A chave para uma vida plena e com propósito não está em nossos próprios caminhos, mas em descobrir e andar nos caminhos de Deus. A chave, né, para uma vida plena de propósito está em a gente descobrir aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Um dos passos em nosso caminho para a intimidade com Deus é um relacionamento verdadeiro e honesto. Conhecer a verdade significa relacionar-se com ela intimamente. Conhecer algo é mais do que meramente reconhecer a sua existência. Implica num relacionamento. Não tem como, irmãos, sabe, eu querer as coisas de Deus sem me relacionar com Ele. Não tem como eu querer participar das coisas de Deus sem eu me relacionar com Ele. Não tem como eu querer uma bênção se o abençoador não vier antes. Não tem como a gente querer um avivamento se nós não buscamos aquele que produz o avivamento. Veja que é diferente. Às vezes a gente busca os feitos. Perceba, lembra quem? Israel. Que a Bíblia vai falar que ao povo de Israel Deus revelou os seus feitos. Mas a Moisés Ele revelou o seu caminho. Às vezes nós estamos mais em busca dos feitos de Deus do que do caminho de Deus. Do que do caminho do Senhor. Então existem momentos em nossas vidas que nós precisamos parar, nós precisamos analisar, né, o que estamos seguindo. Qual é o caminho que nós estamos seguindo? É importante a gente parar, é importante a gente analisar. Tá? Então, pior do que não estarmos no caminho do Senhor é o fato da gente achar que a gente está no caminho de Deus sem estar. Pior do que você ser enganado é você se enganar. Porque nem tudo que aponta de Deus para Deus é de Deus. Né? Tem um livro do Bem ou de Deus, de John Bevere. E ele fala muito isso. Ele diz, olha, nem tudo que é bom, né, é de Deus. Existe uma bondade, eu friso aqui em aspas, que não é submissa à vontade de Deus. Em seu livro, John Bevere ele faz um questionamento com o Senhor. De uma mulher que ele admirava muito em Deus. E ela fazia assim, muitas obras para o Senhor e tal. E em algum momento da vida dela, né, ela morreu. E John Bevere questionou ao Senhor isso. Mas Senhor, ela fazia tantas boas obras, né? Aparentemente era uma mulher de Deus e tudo. E ele fala que Deus falou com ele. E diz assim, John, nem tudo que é bom vem de mim. Ele disse assim, como assim, Senhor? E ele foi e disse, olha, o que chamou a atenção de Eva não foi o lado ruim da árvore, foi o lado bom. Então existe um bom que não produz, que não é submisso à minha vontade. E nós precisamos, irmãos, ter essa ciência em Deus. Porque, de fato, o que chamou a atenção de Eva não foi o lado ruim da árvore, foi o lado bom. E a Bíblia diz que ela, vendo ela, desejava aos seus olhos, desejava ao seu paladar. Então nós precisamos ter muita convicção em Deus. Não há nada de bom para você fora da sabedoria de Deus ou da sua palavra, nada mesmo. Não importa quanto alguma coisa que pareça boa, o quanto ela é feliz, o quanto ela é divertida, o quanto ela tornará rico e bem-sucedido, o quanto ela parece ser profundamente espiritual, o quanto ela parece sensata, o quanto é popular ou aceita, e aí a lista continua. Se alguma coisa é contrária à sabedoria ou à palavra de Deus, ela será, em última análise, prejudicial e trará sofrimento à sua vida.
Por isso a importância de nós estarmos em Deus, estarmos no Senhor. Então, muito importante, para que a gente perceba que é importante nós pararmos, analisarmos qual é o caminho que nós estamos seguindo. É importante a gente analisarmos, examinarmos o caminho que nós estamos seguindo, se de fato nós estamos cumprindo o propósito, porque muitas das vezes a gente conta mais e fala mais das experiências dos outros do que a própria nossa com o Senhor, a nossa própria com Deus. Parece que Deus só fala com fulano, com ciclano e conosco não fala. E não fala. E não é verdade. Nós precisamos parar e analisar. E outra coisa, olha, Deus fala na simplicidade, irmãos. Às vezes nós vamos para o nosso devocional e a gente vai em busca de algo assim, sabe? Não, Deus é simples, é na simplicidade. Quando a gente lê Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A promessa ali não é que nós vamos ver a Deus, é que Ele nos vê. E já entramos, e a gente já precisa entrar no nosso lugar de oração com essa convicção: Deus me vê. O Senhor me enxerga, o Senhor está à minha espera, o Senhor está me aguardando. Então precisamos parar e analisar se o que estamos fazendo e o caminho que temos andado é de fato o Senhor. Jeremias capítulo 6, verso 16 diz: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Então analisa a tua vida. Não significa porque nós estamos vindo para o culto, estamos participando da cela, muitas vezes até discipulado, irmãos. Isso garante que nós estamos cumprindo o propósito de Deus da forma que Ele quer que nós cumpra, que a gente cumprimos. É importante a gente saber qual é a vontade de Deus. É importante a gente saber qual é os planos de Deus para mim e para você. Então olha ao redor, pergunta qual é o caminho, ande por ele, assim encontrará descanso, o descanso que você tanto procura. Se o nosso relacionamento com Deus não está bem, nada vai estar. Se o nosso relacionamento com Deus, irmãos, não estiver legal, tudo vira um peso. Tudo vira um peso. Aquilo que era importante para nós deixa de ser importante. Aquilo que era prioridade para a gente deixa de ser prioridade, porque o nosso relacionamento com Deus não está legal. E sabe como é que se conserta o relacionamento com Deus? Dessa forma, dizendo para Ele: meu relacionamento com o Senhor não está legal. Nós não podemos fingir diante de Deus aquilo que nós não somos, irmãos. Deus não quer alguma coisa de nós, Deus quer tudo. E talvez o nosso tudo não é bom, é ruim. Mas Deus quer o nosso tudo. Deus não quer algumas coisas boas, Deus não quer algumas coisas ruins, não, Deus quer o nosso tudo. Talvez hoje, talvez você no seu devocional, que você tinha a entregar a Deus, o seu tudo é algo que é ruim, mas é o que Deus quer, e é o que Deus espera que você entregue. Então, se o nosso relacionamento com Deus não está bem, nada vai estar. Aquilo que antes era precioso e importante deixa de ser, porque estamos com os olhos embaçados e com o coração frio. E aí nós precisamos retornar ao caminho. E aí nós precisamos retornar, sabe, novamente os nossos olhos e fixar no lugar correto e na pessoa correta. Na pessoa correta. Lembra dos discípulos de Jesus no caminho de Emaús? Bastou uma palavra de Jesus. Bastou uma palavra e o coração começou a queimar. O coração começou a queimar novamente. Pergunte se seu coração não queima mais por Jesus, irmãos. Sabe, no momento da palavra, no começo da palavra, uma coisa tão simples, nós juntos nos rendemos em adoração. A presença de Deus veio. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, me ensine esse lugar de simplicidade.
Eu não quero ir com comentários bíblicos, não quero ir com concordâncias bíblicas, não, Senhor, eu quero ir, me sentar e ouvir do Senhor a instrução que o Senhor tem para mim. Eu tenho pedido graça a Deus. Senhor, me ensine, Jesus. Hoje, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho buscado esse lugar e pedir a Deus, Deus, me ensine. Senhor, me discipule. Me discipule, Jesus. Nós precisamos desse lugar de discipulado com Jesus. É Ele quem nos ensina. Na última fase, nós, o Espírito Santo, faça algo. Senhor, nos diga o que fazermos. O Espírito Santo começou a dar instrução, ministério de música e tal. Irmãos, foi um mover tão grande. Foi um mover tão grande, tão grande, tão grande. Sabe, e me vem à mente o salmo que diz: a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Toda estrutura pesada, a voz do Senhor quebra. Toda estrutura criada por nós, o Senhor quebra. Basta uma palavra. Então, o posicionamento que precisamos tomar é em Deus. Irmãos, a gente ministra, a gente serve, lidera célula, discipulamos, e muitas das vezes estamos cansados, desanimados, frustrados. Como pode? Meu Deus, eu estou servindo a Deus, como é que pode? Eu estou fazendo as coisas que é para Deus, como é que eu posso estar cansado? Como é que eu posso estar desanimado? Né? Como é que... Mas aparenta que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo a coisa. Como é que pode? Irmão, nunca esqueça disso. João capítulo 15, verso 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim ou nele produz muito fruto. Escute isso. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Por que nós estamos cansados muitas das vezes? Porque nós estamos fazendo. Estamos. Mas sem Ele. Estamos fazendo. E fazer é com nós mesmos. Produzir é com nós mesmos. Mas quando é para descansar, quando é para parar, ouvir, já começa um negócio dentro da gente. Nós nos cansamos, nos frustramos, porque fazemos, mas fazemos muitas das vezes sem Ele. O problema é quando a gente quer caminhar e fazer as coisas sem Ele. Eu lembro muito do texto de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso. Veja, se não é nós, isso. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Sim ou não? Tudo. Sei tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo, sua dedicação, seu esforço. Tenho visto você servindo todo domingo, toda quarta na sua célula. Tenho visto isso. Eu sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões que se diziam apóstolos, mas não são. Descobriu-se que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Tenho visto a sua perseverança. Mas olha o que o Senhor enxerga. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja aonde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Irmãos, Deus olha os nossos esforços. Mas mais do que isso, o Senhor enxerga onde é que está o nosso coração. Mais do que isso, o Senhor enxerga, sabe, como era que nós reagimos no princípio, quando nós conhecemos Ele. O Senhor enxerga isso, porque a motivação principal aqui é essa. A motivação principal é essa. O Espírito Santo estava me ensinando esses dias compartilhei aqui, sobre Maria, quando ela quebra o perfume aos pés de Jesus. E eu comecei a ruminar nesse texto. E o Espírito Santo começou a falar: Felipe, isso aqui não é sobre perfume. Isso não é sobre perfume. Talvez tu não tenha um perfume caro, mas tu vai ter algo que tu custa, tu vai precisar quebrar os meus pés.
E eu tenho entendido, quando nós nos rendemos, não sei se você sentiu, mas quando nós nos rendemos ao Senhor, um aroma é soltado. Um aroma começa a fluir. Até que a gente entenda que Deus não está preocupado com as obras das nossas mãos. Deus está preocupado com o nosso coração. E nós precisamos entender isso. Esse texto de Apocalipse aqui é nós. Ele sabe tudo o que a gente faz, o nosso trabalho, mas Ele vê o que é o principal, que é a nossa devoção, é o nosso coração rendido a Ele. E Ele nos ajuda a retornar, né? Ele diz assim, lembra-te onde caíste, examina, o que foi que te fez parar? O que foi que te fez esfriar? Examina, para. Aí ele diz, arrependa-se, decida se arrepender. Ele diz, sem vitimismo, sem se sentir pena de você mesmo, volte agora a praticar aquilo que você praticava no início. Sempre vai ser assim, irmãos. E o nosso coração sempre vai estar dessa forma, às vezes angustiado. Eu tenho aprendido que a angústia, ela nos faz fechar por fora, mas nos faz abrir por dentro. É quando nós ficamos vulneráveis, é quando nós ficamos, mais sensíveis, e é aí onde a gente precisa chamar a presença de Deus. Espírito Santo, toca meu coração. Toca meu coração. Então nós precisamos conhecer os caminhos de Deus e a revelação em sua palavra. O Salmo 25, verso 8 e 10, ele nos dá uma pista preciosa. Diz assim, bom e reto é o Senhor, por isso ensina o caminho aos pecadores. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então nós vemos que no Antigo Testamento o caminho do Senhor estava intrinsecamente ligado à sua palavra. Conhecer os caminhos de Deus significava, acima de tudo, obedecer à sua palavra. Josué capítulo 1, verso 8 diz, nos instrui claramente, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo aquilo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então é impossível permanecer no caminho do Senhor sem uma submissão genuína à sua palavra. Não tem como. Muitos buscam experiências, sensações e até mesmo manifestações, de milagres como prova, de que estão nos caminhos de Deus. Mas no Salmo 107, 3, esse salmo nos lembra: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e ao povo de Israel os seus feitos. Eu prefiro, Senhor, me ensina os teus caminhos. Ensina-me os teus caminhos. Senhor, eu quero saber o que é que o Senhor está fazendo. Meu Deus, Senhor, eu não quero estar por fora do que o Senhor está fazendo. Senhor, me ensina os teus caminhos. Hoje, o que é que o Senhor está fazendo? Irmãos, isso precisa queimar em nosso coração. Senão a gente vai ficar crente apático, frequentador de igreja. Meu Deus! E não é isso que Deus quer de nós. Sabe como é bom se relacionar com Jesus e não ter aquele peso de culpa, de condenação. Não, eu vou porque se meu discipulador perguntar, eu estou fazendo. Meu Deus! Não é isso que nós precisamos. E não é isso que nos sustenta. Não é isso que nos sustenta. Atos capítulo 4 fala que os discípulos, os apóstolos pregando, os discípulos pregando, e os mestres da lei ficam aterrorizados, porque eram homens simples sem instrução. Eram homens simples sem instrução. E eu percebo Deus levantando homens sem instrução, simples, mas que são apaixonados por sua presença, que ouvem: ei, Deus não falou comigo semana passada, não, Deus falou comigo hoje. Nosso Deus não é um Deus de ontem, não.
Apenas. Então, a Moisés o Senhor mostrou os seus caminhos, a Israel os feitos, e eles ficaram apenas com isso. Mas a Moisés não. Irmãos, existem aquelas pessoas que são amigas de Deus, e existem aquelas pessoas que Deus são amigas, né? Porque Moisés foi um. Moisés foi um. Moisés é um exemplo de intimidade no caminho de Deus. Moisés foi um homem que conheceu o caminho de Deus de forma extraordinária. Em Êxodo 33 a gente vê esse diálogo íntimo entre Deus e Moisés. Moisés diz: agora pois, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. A resposta de Deus é profunda: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Existe um caminho excelente. Existe um caminho a ser seguido. CCA, escute isso, não se perca no caminho. Não se prenda às distrações. Olhe fixo para Jesus. Olhe para o Senhor e ame-o de todo o coração. Nós precisamos fazer isso. Essa passagem de Êxodo nos revela algo poderoso. Quando estamos no caminho de Deus, somos diferentes das demais pessoas. Por quê? Porque a presença de Deus nos distingue. A presença de Deus é que nos distingue das outras pessoas, irmãos. Hoje nós estamos numa geração que a gente precisa muitas das vezes evangelizar para quem é crente. Nós vamos ter agora o evangelismo, né, no festival de inverno aqui. Da outra vez nós fomos evangelizar, nós fomos orar com alguns e os cabas diziam: não, eu já sou crente. Meu Deus, o que é que diferencia mais? O que é que diferencia mais? É uma ida à igreja? Não. Porque muitos vão. O que nos diferencia é a glória de Deus que nós carregamos. É a presença de Deus que nós carregamos. É isso que diferencia. É os frutos, irmãos. É os frutos. E tudo isso aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus é o caminho no Novo Testamento. No Novo Testamento, a permanência do caminho do Senhor não é diferente. Na verdade, é ainda mais clara e detalhada. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra que era Deus se encarnou em Jesus Cristo. E Ele mesmo se apresenta agora como o caminho. E Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E faz cair por terra que toda religião é um caminho que leva a Deus. Não é. Não é. Só Jesus é o verdadeiro caminho, é a verdadeira verdade, é a verdadeira vida. Só Jesus. Então, o Senhor também nos apresenta dois caminhos, né? No Novo Testamento: o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito, né? Jesus nos apresenta claramente esses dois caminhos em Mateus capítulo 7. E Ele diz: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontre. Caminho largo, o que seria? É aquele caminho que nós fazemos o que queremos, onde tentamos adaptar a vontade de Deus às nossas conveniências, onde as verdades divinas circulam aos nossos desejos. É o caminho da autonomia. Eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quero da minha vida.
Eu sei o que é melhor para mim. Caminho estreito não, por outro lado, é quando nós decidimos seguir inteiramente o Senhor. É o caminho da renúncia a si mesmo, onde entendemos que a vontade de Deus e a verdade de Deus se tornam as nossas. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir o caminho estreito significa submeter a nossa própria vontade, os nossos desejos e as nossas ambições aos de Cristo. Nós precisamos parar, irmãos, e examinar o nosso caminho. Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Sabe, a quem nós estamos imitando? A quem nós estamos entregando de fato a nossa vida? Se é o Senhor, de fato, ou se é a nós mesmos. Ou se é a nós mesmos. Então, observe que em Jesus, em João capítulo 15, ele diz: olha, sem mim nada vocês podem fazer. Nada vocês podem fazer. Então, isso fala sobre permanência nele e em sua palavra. Obediência total à palavra de Deus. Seguir os passos de Jesus nos garante que estamos no caminho certo. Seguir os passos de Jesus é o que nos garante que estamos no caminho certo. Não é quando a gente, sabe, quando nós nos submetemos às nossas vontades, aos nossos desejos. Isso já é uma amostra clara que nós não estamos seguindo os passos de Jesus. Um rapaz veio conversar comigo esses dias e ele estava dizendo: Filipe, olha, rapaz, aconteceu um negócio, né, lá em casa, e uma ingratidão muito grande, e aí eu fiquei muito com muita raiva, disse umas coisas, mas eu não disse ao cabra, disse a outra pessoa, fiquei com raiva, não sei o que fazer. Eu disse: bicho, é aí que o teu cristianismo agora é testado. Nós não temos ainda colocando a arma na nossa cabeça, negue a Jesus, mas nós temos a implicação da nossa alma. Lidarmos com os outros, muitas das vezes é mais fácil. Agora, lidar com nós mesmos, aí o bicho pega. Irmãos, ser duro com os outros é muito fácil. Com você pega maleável. Não é compreensível. Eu e você, nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Eu e você, nós somos chamados para sermos amigos de Deus. Amigos de Deus. Eu e você, nós somos chamados para ter relacionamento com o Senhor. Não religiosos, mas para termos relacionamento com Jesus. E nós precisamos de fato ouvir o que é que Deus está nos falando, porque muitas das vezes nós dizemos: Deus nos falou, Deus falou comigo, e não falou. Como eu falei, pior do que você ser enganado é você se enganar. Às vezes você simula a voz de Deus dentro de você e você acaba dizendo: não, é Deus, quando não é. Quando não é. Nós precisamos conhecer, irmãos. E o problema não é que Deus não fala conosco, Deus fala. Muitas das vezes nós não reconhecemos a sua voz. Eu garanto a você, se da esquina minha mãe der um grito, eu vou saber, isso é minha mãe. Nós precisamos, quando nós ouvimos: epa, é o meu Senhor. É o meu Jesus que está falando. É o meu Senhor que está me conduzindo, é o Senhor que está me instruindo. Não é a minha alma, não é coisa da minha cabeça, não é as minhas emoções, é o Senhor que está me instruindo. É o Senhor quem está me direcionando. Nós somos chamados para seguir os passos de Jesus, e seguindo os passos de Jesus, isso testifica que nós estamos no caminho certo. Este caminho nos levará à vida eterna e de volta para casa. Por isso que o céu não é apenas o nosso destino final, é em um sentido mais profundo a nossa origem. Nós estamos voltando para casa.
Por isso que nada nessa terra consegue nos satisfazer. Nós tentamos, e como tentamos, mas nada nessa terra consegue satisfazer o nosso coração da forma como Ele satisfaz. Passamos anos no mundo. Basta um momento com Jesus e o nosso coração é preenchido de tal forma como nunca antes. Basta um momento com Jesus e o nosso coração se torna preenchido. Nós somos criados para a eternidade. Por isso que coisa de momento não satisfaz. Não satisfaz. Efésios 1:4 nos lembra como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos criados por Deus, para Deus. E o nosso anseio mais profundo, de fato, é retornar à sua presença. Estamos, de fato, voltando para casa. E de fato, irmãos, essa escolha é nossa. O posicionamento é nosso. Qual caminho nós estamos seguindo é um posicionamento nosso. Qual caminho nós vamos decidir trilhar é um posicionamento nosso. Ninguém pode tomar esse posicionamento por você, ninguém pode tomar essa decisão por você. É você. É você mesmo. Ninguém pode ser Moisés na tua vida. Tu tem que subir no monte. E quanto mais perto do monte, mais perto da morte. A morte de quem? De você mesmo. Eu tenho aprendido isso. Quanto maior a renúncia, maior a recompensa. E não é bênção não, irmãos. Eu não estou preocupado com essas coisas não. Não estou preocupado. Eu não preciso de um emprego melhor, não preciso. Não preciso. Eu preciso de Jesus. Se eu tiver Jesus, acabou-se. Tudo é suficiente. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Tudo. Nós não necessitamos de outra coisa. Às vezes buscamos em lugares errados aquilo que nós sabemos, o lugar certo. Cristo é suficiente. Jesus é suficiente para nós. E que o nosso desejo seja como o do salmista: Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos. Senhor, me faça conhecer a tua palavra. Senhor, me faça conhecer a tua vontade. Ensina-me a conhecer a tua vontade. Senhor, mostra qual é o teu propósito para mim. Que a gente possa buscar Jesus diariamente, mergulhando em sua palavra, rendendo a nossa vontade à sua e permitindo que Ele nos guie em cada passo. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Quero convidar você a ficar de pé. E um momento, eu quero que nesse momento você comece a examinar o seu coração. Feche os seus olhos. Comece a examinar o seu coração. Comece a examinar o seu coração. Perceba qual é o caminho que você está trilhando. Qual é o caminho que você tem seguido. Qual é o caminho que você tem percorrido. Se é o caminho de Deus. Se é o caminho que aponta para Deus. Espírito Santo, eu oro por sua presença nesse lugar como ela já está aqui. Mas dessa vez, Senhor, eu peço, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos do nosso coração. Sabe, irmãos, eu estava no retiro de líderes. E ali, a pastora começou a ministrar. E ali o Espírito Santo começou a me quebrar. O Espírito Santo só fez uma coisa. O Espírito Santo não me deu uma revelação de algo. O Espírito Santo ele não me disse algo que ia acontecer.
Ele só fez uma coisa: revelou meu coração. Quando Ele revelou meu coração, meu Deus, eu não sabia mais nem o que falar. Eu só sabia chorar. Eu só sabia dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe, Espírito Santo. Talvez nessa noite que você precisa é isso. Espírito Santo, revele meu coração. Se você tiver coragem, faça essa oração. Espírito Santo, revela meu coração. Mostra cada área do meu coração. E não se assuste se o Espírito Santo lhe revelar nessa noite. Eu não posso deixar de amar. Eu queria pedir que apagassem as luzes. Ainda é doce em meus lábios Peça ao Espírito Santo: seu nome. Espírito Santo, revela o meu coração. Mostra o meu coração. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. E se você precisa, Espírito Santo, que alinhe o seu caminho. Se você percebeu E ó Espírito, algo nesse sentido, assim como eu, outra vez. eu quero convidar você a vir aqui à frente para a gente orar. Para que juntos nós possamos orar e pedir: Espírito Santo, alinhe o meu coração. Eu sou o primeiro a estar aqui. Espírito Santo, alinha o meu coração. Não é porque eu estou fazendo algo para o Senhor que significa que o meu coração está alinhado. Alinha o meu coração, Senhor. Eu quero ver a beleza de Deus no fim. Vamos dizer: Espírito, ó Espírito, E ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Eu quero ver a beleza de Deus no fim. Ó Espírito, ó Espírito, abre os nossos olhos. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Eu quero ver a beleza de Deus no beleza de Deus,
frio, coração indiferente. Eu comecei a ver como fosse cinzas, mas da mesma forma também eu vi o Espírito Santo começar a soprar. Eu percebo no meu espírito que é uma moça. E nós damos uma palavra de ordem. Todo coração frio, aqueça agora em nome de Jesus. Nós damos uma palavra de ordem. Toda frieza espiritual bate em retirada agora. Nós damos uma palavra de ordem. Todo demônio do inferno que se levanta contra o Filho de Deus, contra o ungido de Deus, bate em retirada em nome de Jesus. Nós damos uma palavra de ordem. Coração comece a aquecer. Pensamentos contrários à palavra de Deus sejam levados cativos à presença manifesta de Deus. Começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Nós damos uma palavra de ordem. Frieza espiritual caia por terra em nome de Jesus. Você vai começar a avançar em Deus. Você vai começar a crescer em Deus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu percebo que Satanás quer lhe prender no engano, mas nós damos uma palavra de ordem aqui, como autoridade de Deus. Nós damos uma palavra de ordem. A única voz que vai falar os seus pensamentos é a voz de Deus. Comece a escutar a voz de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, comece a aquecer os corações. Corações que muito tempo estava frio. Comece a aquecer, Senhor. Coração divididos, comece a se render a Jesus. Não há nada no mundo que lhe satisfaça, entenda isso. Quantas vezes você vai precisar quebrar a cara novamente? Quantas vezes o Senhor vai precisar falar com você que não está lá fora o que você precisa? Quantas vezes o Senhor vai precisar mandar alguém falar com você? Escute a voz de Deus nessa noite. Se entregue ao Senhor de todo o seu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, aqueça, aqueça, aqueça o nosso coração. Aqueça, aqueça o nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.